Louvamos a Deus pela oportunidade que Ele sempre tem nos dado de estarmos na Sua maravilhosa presença. Você é o nosso convidado especial. Quero louvar a Deus pela sua vida, por estar assistindo os nossos vídeos, compartilhando, se inscrevendo. Eu quero convidar você que é membro da página Assembleia de Deus Luz do Mundo, como você também é membro do canal Luz do Mundo. Quero convidar a você que se inscreva no canal Luz do Mundo, Ministério Luz do Mundo. Você é muito bem-vindo e estarei orando pela sua vida. E que o Senhor Jesus abençoe grandemente o seu ministério, abençoe a sua vida e tudo aquilo que você tem plantado em Deus, que você possa, de uma forma grandiosa e poderosa, você possa colher. Eu quero deixar aqui alguns versículos da palavra de Deus que nos motiva cada dia a crescermos, termos experiências extraordinárias com o nosso Deus. E isso é importante porque a palavra do Senhor, ela sempre vai nos motivarmos a sermos pessoas melhores e diferentes a cada dia. E a palavra de Deus, ela nos mostra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo 1, onde João ele faz uma declaração a respeito do Senhor Jesus. Ele diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas estas coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra. Que João diz: no princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus. É impressionante que ele relata dizendo que todas as coisas foi feita por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João traz uma declaração tão importante que no Novo Testamento, Deus ele se manifesta ao homem através da pessoa do Filho. Eu quero destacar nesse momento, e que você preste bastante atenção, que todas estas coisas elas começam em Deus. Deus fez os céus. Segundo, Deus fez a terra. Observe que o homem, para chegar a Deus, a religião, ela ensina que esse homem ele precisa escalar essa montanha, eu vou usar essa linguagem figurada, para chegar a Deus. Mas o Evangelho ele nos ensina que Deus ele veio para este homem. Enquanto a religião ensina que esse homem tem que escalar essa montanha para chegar a Deus, o próprio Deus ele se manifesta na pessoa do Filho para este homem, para resgatar esse homem. É importante o que João está declarando nos seus dias, aonde se predominava a questão da religiosidade daqueles dias, aonde o homem pela religião ele era afastado-se de Deus. Agora o próprio Jesus ele se manifesta de uma forma clara e objetiva, mostrando que Deus ele veio para o homem. O próprio Jesus ele diz: o reino de Deus está entre vós. Deus ele veio para vocês. E isso é importante na declaração de João, que ele diz que no princípio era o Verbo, no princípio era a palavra. Só que agora essa palavra, ela tomou forma. Essa palavra, ela encarna. A palavra agora, ela tem uma forma. Que forma é essa? O Verbo se fez carne e habitou entre os homens, cheio de graça e de verdade.
O próprio Deus que no Antigo Testamento se manifestava, como diz o escritor aos Hebreus, antigamente Deus, ele falou muitas vezes e de muitas maneiras. Nós vamos observar que Deus, ele se apresentou através do fogo, Deus, ele se manifestou no vento. Nós vamos ver o Senhor se manifestando no Antigo Testamento com poder e grande glória. E nós vamos ver claramente essa manifestação de Deus de uma forma diferente, onde isso traria para esse homem, em vez deles se aproximarem de Deus, eles tinham medo, eles se distanciavam. Por exemplo, quando Deus ele manifesta-se ali no Sinai e o monte fumegava e o povo correram com medo e diz: Moisés, vai lá que nós ficamos aqui. A manifestação de Deus em se apresentar a um povo que até então desconhecia a Yahvé, só de ouvir falar, mas quando Deus se manifesta eles se afastavam, eles tinham medo de Deus. Agora João ele está apresentando esse Deus do Antigo Testamento, ele se apresenta ele aqui na pessoa do Filho. Apresenta que esse verbo agora ele se encarnou e esse verbo agora ele habita entre nós, cheio de graça e de verdade. Observe para o ministério público de Jesus Cristo, apresentando o Pai, apresentando as obras do Pai através de si mesmo. É tão interessante que Jesus ele faz declarações para os seus discípulos dizendo: olha, eu estou no Pai e o Pai está em mim. As obras que faço, não faço de mim mesmo, mas eu faço porque o meu Pai tem ordenado, eu faço porque o meu Pai manda. Jesus, ele sempre faz menção a respeito do Pai e mostrando Deus no Novo Testamento, mostrando, representando. E uma coisa tão importante que ele faz é que ele nunca deixou de revelar o Pai através da sua pessoa. O diálogo ali em João 14, quando Jesus ele declara que não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar lugar. Se eu vou preparar lugar, eu voltarei outra vez para que onde eu esteja, estejais vós também. Os discípulos eles começaram a ver alguns questionamentos entre eles. O próprio Filipe, ele chega para Jesus e disse: Senhor, mostra-nos o Pai. Jesus faz menção dizendo: há tanto tempo eu estou convosco e você não conhece o Pai, Filipe. Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Diz que ele estava no princípio com Deus. Observe que o que João está dizendo é que o Deus do Antigo Testamento, o Deus que sempre se revelou e se manifestou, esse Deus agora ele se manifesta, ele se apresenta a vocês. E ele faz uma declaração importante que diz: e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Observe que o que o João está dizendo é que se tudo começa em Deus, tudo termina nele. A vida do ser humano ela só passa a ter sentido quando esse homem tem uma vida baseada em Deus. Quando o homem ele tem uma vida que ele possa projetar as coisas em Deus, tomar as suas decisões em Deus. Porque nós vamos observar, queridos, que o homem sem Deus, a Bíblia diz que ele é como uma folha conduzida pelo vento. Mas se esse homem estiver em Deus, a sua vida, ela passa a ter um sentido diferente. É tão importante que o que o João está dizendo, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Olha o que João diz: a vida estava nele, a vida era a luz dos homens. A vida estava em Cristo. Cristo, ele nos deu vida. O homem só passou
ter um real sentido para a sua vida quando o Senhor faz parte da vida desse homem. É tão interessante que Jesus ele chegou em alguns ambientes e esses ambientes não tinham vida. Esses ambientes eram ambientes de morte, de solidão, de sofrimento, de angústia, de tristeza, ausência de graça, a falta de esperança. As pessoas estavam desiludidas, elas não tinham motivações e não estavam motivadas a crescer, tomar um curso diferente das suas vidas. E Jesus ele entra nesses ambientes e ele transforma o ambiente. Jesus muda a vida das pessoas. Eu vou dar um exemplo. Jesus ele entra na casa de Jairo, aonde a sua filha estava morta. Algumas pessoas que ali estavam chorando junto com a mãe e os familiares mais próximos daquela jovem. Jesus, quando ele chega naquele ambiente, ele diz: olha, a menina não está morta, ela apenas dorme. E algumas pessoas, elas questionam Jesus, e até dizendo: será que nós não conhecemos a morte? E Jesus disse: vocês conhecem a morte, mas eu conheço a vida. De Marta e Maria, aonde as pessoas que ali estavam, uma família enlutada, porque Lázaro já havia 4 dias que estava morto. Jesus chega, ele muda o ambiente. Jesus ele muda aquilo que para eles não tinha mais jeito, não tinha esperança nenhuma, porque ela já tinha ido embora. Jesus ele ressuscita Lázaro depois de 4 dias. Se nós formos falar de ambiente onde Jesus entra e ele muda o contexto da vida das pessoas, como entrou na casa de Zaqueu, Lucas 19, vamos observar que era uma casa que poderia ter luxo, riqueza, poderia ter status, mas o mais importante não havia naquele ambiente, que era a presença de Deus. Um homem que era rico, mas não tinha a presença de Deus, não tinha a alegria da salvação. Para Zaqueu, toda aquela riqueza, o seu ouro tinha perdido o brilho. O que ele precisava realmente era da presença de Deus na sua vida. Jesus, entrando naquele ambiente, ele transforma o ambiente. Zaqueu olha para Jesus e diz: agora, Senhor, eu resolvo dar metade de tudo que tenho aos pobres, e porventura eu tenho defraudado alguém, eu restituirei 4 vezes mais. Jesus declara: hoje veio salvação nesta casa, porque este homem é filho de Abraão, e o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. É tão lindo essa declaração, que o Verbo se manifesta e habita entre os homens, cheio de graça e de verdade, justamente para resgatar esse homem da condição que ele vivia, condições de pecaminosidade, aprisionados pelos vícios, pelo pecado, pela cobiça, pelo ódio, pela inveja. Então Jesus ele se manifesta para libertar este homem. Jesus, quando ele entra em um ambiente, ele transforma aquele ambiente. Você que está me ouvindo agora, muitos que irão assistir este vídeo, estão desenganados, estão vivendo de uma forma que acham que as suas vidas não têm mais jeito. Pode até achar que você chegou no final da linha e para você não tem mais jeito. Eu quero dar para você uma notícia importante e grandiosa. A sua vida tem jeito, porque Jesus, o Verbo encarnado, ele se manifestou entre os homens. E a Bíblia diz que cheio de graça e de verdade, porque Jesus é a luz, Jesus é a vida. Se nós observarmos o que Paulo declara em Romanos capítulo 10, versículo 9, Paulo faz uma declaração tão linda que ele diz: se tu creres no teu coração que Jesus Cristo morreu e ressuscitou dentre os mortos, tu serás salvo. Paulo diz no versículo 10 desse mesmo capítulo, diz: com o coração se crê para a justiça
e com a boca se confessa para a salvação. O versículo 13 desse mesmo capítulo, ele diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso é maravilhoso, porque você está dando a oportunidade de Jesus manifestar-se na sua vida, de Jesus entrar na tua casa e mudar o curso da tua vida, porque a sua vida tem jeito. O homem não pode perder a esperança enquanto Jesus, ele está às portas. Apocalipse capítulo 3, versículo 20, a Bíblia diz que Jesus, ele está à porta de uma igreja, dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir o seu coração, eu entrarei em sua casa, eu cearei contigo e tu cearás comigo. Jesus, ele está batendo a porta porque ele quer participar da sua vida, ele quer participar desse ambiente, ele quer sentar contigo à mesa. E observe que no Antigo Testamento havia um conceito entre os judeus, era lei naqueles dias para eles, e eles levavam isso muito a sério. Os judeus só sentavam à mesa com quem eles tinham aliança. O que Jesus está dizendo é o seguinte: eu quero entrar na tua casa e contigo eu quero firmar uma aliança. E a aliança que eu firmo contigo, ela vai se redundar em festa, em banquete, em louvor, em um culto de adoração, porque você agora decidiu cultuar o nome do Senhor e com ele você fazer uma aliança, que essa aliança ela não vai se desgastar com o tempo. Pelo contrário, esta aliança, ela firmaça que tu firma aqui, tu está firmando uma aliança com aquele que tem poder de levar você ao céu, para que você esteja nas bodas do Cordeiro. João faz essa declaração: ele é a vida, e a vida dos homens, ou seja, essa vida que agora habita entre os homens. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Ele diz: a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecerão contra ela. A luz, ela resplandece nas trevas, porque aonde Jesus está, ali há luz. Aonde Jesus está, não tem lugar para as trevas, não tem lugar para a mentira, não tem lugar para a inveja, não tem lugar para disse-me-disse. Aonde Jesus está, ele é a luz, e a luz, ela sobressai. A luz, ela dissipa as trevas. A luz, ela te torna uma pessoa, agora uma nova criatura. A luz, ela abre o teu entendimento e você tem uma compreensão exata de evangelho. Você compreende qual é o propósito de Deus para a sua vida. É por isso que João, ele declara: a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra ela. As trevas jamais sobrepuja a luz, porque a luz, ela dissipa as trevas. E a Bíblia diz assim, que os filhos da desobediência, eles não vêm para a luz para que as suas obras não sejam manifestas. E é importante que aonde a luz chega, ela revela o que está oculto. Jesus, ele é a luz do mundo. O mundo estava em treva, o mundo estava no pecado. As pessoas viviam nas suas práticas pecaminosas. Jesus, como a luz dos homens, agora ele está o quê? Iluminando o entendimento desse homem para que ele compreenda que o propósito de Deus é resgatar ele e levar ele para o céu. É por isso que Satanás, ele está trabalhando dia e noite para que você não tenha entendimento dessa luz. A Bíblia nos diz que o Deus desse século, o diabo, cegou-lhes o entendimento para que você ouça
e não entenda. Você olhe e não enxergue. Quem é o Deus desse século? A Bíblia diz o diabo. Qual é a esfera que Satanás atinge de primeira mão? O entendimento das pessoas. Satanás, ele atinge a mente das pessoas porque uma vez ela deturpando a tua mente, você não terá compreensão da luz. É por isso que, se ele ofuscar, se ele arrebatar essa palavra da tua mente, ela não vai descer ao coração. E se ela não descer ao coração, você não vai ter a compreensão exata do propósito de Deus para você. É por isso que a Bíblia diz que o Deus desse século, o diabo, ele cegou o entendimento das pessoas. É por isso que se pregam e as pessoas, elas continuam com o coração endurecido, porque Satanás cegou o entendimento das pessoas para que ela não compreenda quão maravilhoso é servir ao Senhor Jesus. Libertar um homem da condição que está, dos vícios, da droga, do pecado, da lascívia, do engano, da mentira. Então, quando o homem ele compreende a palavra de Deus, ele se torna, ele é uma nova criatura. Paulo diz em 2 Coríntios 5,17, portanto, quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. 1 João capítulo 1, versículo 7, João diz assim: se andarmos na luz como ele na luz está, teremos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O desejo de Deus, que assim como ele é luz, ele quer que você ande na luz. E uma vez você andando na luz, você vai ter comunhão uns com os outros. Você não vai ter motivo nenhum para discutir com pessoas, para enganar pessoas, para agir de forma leviana ou agir de forma desonesta, porque o próprio Senhor está dizendo, se andarmos na luz como ele na luz está, nós vamos ter comunhão, nós vamos manter comunhão uns com os outros. E aí uma declaração de João: o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Queridos, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe o seu ministério. Eu quero fazer novamente um convite a você, que é membro da página Assembleia de Deus Luz do Mundo, e também é membro do Grupo Luz do Mundo no Facebook. Se inscreva no canal Luz do Mundo. Ajude a esse canal crescer para que nós tenhamos condições de continuar pregando o Evangelho e que essa mensagem ela possa chegar a mais pessoas. Você mesmo aí da sua casa, você pode estar evangelizando quando você compartilha esta mensagem, uma pregação, um estudo, e você compartilha com seu amigo, você está ajudando a divulgar o reino de Deus. Que Deus em Cristo te abençoe. Estarei orando pela sua vida, pela vida da sua família, para que Deus possa estar assim, abençoando você poderosamente. Quero agradecer cada um de vocês que tem visitado a nossa página e também o nosso grupo, como também o canal Luz do Mundo, Ministério Luz do Mundo. Que Deus abençoe você e dê muita graça em nome do Senhor Jesus.